Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Nascidos para Vencer e está baseada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 1 a 13, passagem que nós vamos ler nesse instante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha da fé contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eventualmente, ouvimos falar a respeito de determinada pessoa. Fulano de tal nasceu para vencer, significando que esse fulano tem tido muitos triunfos na sua vida. Vitória é um resultado amplamente valorizado em toda a história da humanidade. Todos queremos ser vitoriosos. Porém, como diz esse texto que acabamos de ler, somente aqueles que são nascidos de Deus é que têm a verdadeira vitória sobre o mundo. Como diz aqui no versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. No primeiro versículo, João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, então, os que creem em Jesus são os verdadeiros nascidos para vencer. Nesses 3 primeiros versículos, nós aprendemos sobre o amor. Diz aqui: todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Aqui pertinho, no texto anterior, no capítulo 4, João tinha dito: Deus é amor, e quem permanece
em Deus, no amor, permanece em Deus. E quem permanece em Deus, permanece no amor, e Deus nele. E diz que esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. O autor da carta aos Hebreus disse no capítulo 2 que Jesus Cristo morreu na cruz para libertar aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. E Jesus veio por amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, de uma forma tão extraordinária, que ele deu o seu Filho. A palavra de Deus diz que pode ser que nós morramos por alguma pessoa boa, mas Deus prova o seu amor para conosco. Jesus prova o seu amor para conosco, por ter morrido por nós quando nós não tínhamos nenhum mérito. O amor é o sentimento da vitória. Somente o amor de Deus plantado em nosso coração nos capacita a vencer. É pelo amor que nós sentimos, que nós temos no coração esse sentimento da vitória. Mas continuamos lendo esse texto, relendo esse texto e analisando. A partir do versículo 4, o apóstolo João diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Realmente, aprendemos aqui então mais uma coisa interessante, que somente a fé em Jesus nos dá poder para vencer. A fé é a atitude da vitória. O amor é o sentimento da vitória, mas a fé é a atitude da vitória. É pela fé que você assume o poder de vencer a morte. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus já venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo e seu poder. Não tem mais o maligno, o diabo não tem mais poder sobre ele. Nesse texto aqui, João fala de um testemunho, do testemunho da água, que quando Jesus foi batizado, Deus disse: este é o meu filho amado, confirmando a sua missão ao mundo. E na véspera da prisão, condenação e crucificação de Jesus, Jesus falava: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado e o diabo ser derrotado. E ele orou ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. E novamente a voz de Deus disse: eu já o tenho glorificado e glorificarei mais ainda. E foi isso que aconteceu. Porque pela morte de Cristo, nós fomos vitoriosos sobre o pecado. E com a ressurreição de Cristo, nós vimos a glória de Deus. Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se nós cremos, nós veremos a glorificação de Jesus na sua vitória sobre a morte, e também nos dá a vitória. Ele também nos dá a vitória. A fé é a atitude da vitória. Mas continuamos a leitura. Nos versos 11 até o 13, diz assim: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E aqui então nós aprendemos mais uma coisa interessante, que somente a vida eterna nos dá vitória sobre a morte e sobre a nossa finitude. Em outras palavras, a vida eterna é o resultado da vitória. O amor é o sentimento da vitória, a fé é a atitude da vitória e a vida eterna é o resultado da vitória. O apóstolo Paulo desafia a morte, diz: onde está a morte, a tua vitória? E responde: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava falando da ressurreição, da mesma vitória que ele fala na carta aos Tessalonicenses, dizem alguns, foi a primeira carta que ele escreveu, e havia dúvida no coração daqueles irmãos. Então Paulo diz para eles, esclarecendo: o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo, com o toque da trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. A vida eterna é o resultado da vitória que nós temos em Cristo. Concluindo, podemos dizer que a chave da vitória, então, é Jesus. Ele nos foi dado por amor. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Ele tem o poder de nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele nos dá vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, aceite Jesus, que é a chave da vitória, e seja um dos que foram nascidos para vencer.